Gente, a minha conversa hoje com a Ilma Rodrigues, coordenadora do programa DST AIDS aqui de Presidente Venceslau. A campanha estadual está acontecendo, vai até o dia 1º de dezembro. É o ano inteiro o pessoal trabalhando com questão de AIDS. A gente fala campanha estadual, é algo que movimenta, o ministro Padilha teve falando sobre este acontecimento e tal, mas vocês trabalham o ano inteiro, né? Inteiro. De janeiro a dezembro. Né? Nós trabalhamos com prevenção, principalmente a nossa, né, o carro-chefe do programa é a prevenção. Então, quando todo o trabalho é direcionado para isso, para que nenhuma pessoa, né, tenha vírus HIV, certo? Que nenhuma pessoa tenha o vírus. Então, que tenha práticas sexuais seguras, né, para que não fique doente, não fique com HIV. Eu vejo uma guerra de conflitos que a gente fica de fora e até temendo, mas mesmo assim compreendendo. Eu vejo as pessoas tentando proteger as outras contra o HIV, usando preservativo, e vejo pessoas contra o preservativo, como se relações sexuais você ficasse sabendo quem faz e quem não faz. Todo mundo faz e a maioria faz escondido, né? Sim. É um momento íntimo de cada um. Não parece que uma guerra meia travar essa batalha também entra, além de tentar convencer as pessoas a usar o preservativo, ao mesmo tempo vem alguém e fala assim, ó, se você for pego com preservativo é sinal que você transa. Se você transa, você está fazendo coisa errada e você não pode fazer, mas a pessoa quer fazer. E aí entra família, entra religião, entra tudo num balaio só. São linhas de pensamento distintas, certo? Mas o que cada quando nós fazemos um trabalho, quando, né, eu estou aqui falando com você, eu não estou falando para 300 pessoas. Eu estou 500 ou 1000, sei lá, quantas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando para uma pessoa. Quando eu falo sobre HIV, quando eu falo sobre prevenção, pode ter um salão lotado, mas eu estou me dirigindo a uma única pessoa, que é cada um de nós, né? Porque a nossa identidade é única, nós somos únicos, sim, certo? Então, por essa linha de pensamento é que é feito o trabalho. E as linhas são muitas, certo? Abstinência sexual, que é pregada, né? Cada um é que tem que saber o que é bom para você. Né? Nós no serviço, no nosso trabalho, o programa, nós não estamos para julgar se você está transando, se você não está transando, com quem você está transando com 5. Não é da nossa competência esse julgamento. E eu acredito que isso não seja da competência de ninguém, certo? Então, quando eu me dirijo a um público, eu me dirijo a uma pessoa. Eu falo em nome de todos, mas é uma pessoa que eu quero. Porque se a gente consegue que as pessoas saibam, né, que a prevenção, o cuidado que ela tem com ela mesma faz toda a diferença. Que é a única diferença. Que é a única diferença. Ela vai usar o preservativo se ela, né, achar que ela deve, ou se abster do sexo se ela achar que deve. Certo? Ou ter uma relação de cumplicidade, de fidelidade com o único parceiro para a vida inteira. Se ela quiser também. Se ela quiser também. Certo? Então, quando nós falamos de prevenção para um coletivo, nós queremos que o individual tenha essa consciência de que eu gosto de mim, eu me cuido. Só que quando eu estou mantendo uma relação sexual ou tenho um relacionamento com uma outra pessoa, aí já são 2 pessoas, né? Ou são 3 pessoas, mas a minha linha de pensamento, a minha linha de conduta tem que ser daquilo que eu considero legal para mim. Ok. Bom, esse trabalho que você desenvolve, além dessa semana, que é a campanha estadual, e na maioria dos municípios do estado de São Paulo, envolve também escolas, o que mais? Toda
a comunidade. O teste rápido, né, que hoje nós temos 2 testes, deixa eu estar falando dos 2 testes. Sim. Nós temos o teste convencional, que é o ELISA, que a pessoa coleta o sangue, esse sangue vai para um laboratório, certo? 20 dias depois chega o resultado. Muitos municípios não têm o teste rápido, ele é novo ainda, e são os municípios que têm um programa, né, tem essa verba específica, é que tem esse teste. Os outros municípios não têm, então eles só fazem o teste convencional, tá? Então o ELISA ele demora mais tempo para chegar. Agora o teste rápido, ele tem em 15 minutos ele é feito, certo? Então as pessoas recebem e já sabem o resultado naquele momento, certo? Ok. E vamos supor que dá positivo o teste da pessoa. Qual é o procedimento de praxe, a orientação que vocês têm? Olha, existem 2 tipos de testes que nós temos. Então, quando nós fazemos no momento, campanha, vamos, né, colocar, campanha, nós fazemos um teste, um tipo de teste. Se eu estou numa praça, a pessoa eu recebo, aquele teste deu positivo. Essa pessoa, ela vai receber o resultado, que é individual, e ela vai saber que deu. Nós vamos aconselhá-la e nós vamos fazer um outro teste, o segundo teste, que é um confirmatório, tá? Geralmente, nós encaminhamos essa pessoa para o serviço de saúde. Então, ela não vai fazer o teste ali na frente de todo mundo de novo. Ela vai fazer separado, mas ela vai fazer um segundo teste e se esse segundo teste for positivo, aí ela já é encaminhada para o tratamento. Porque cada pessoa recebe essa notícia de uma maneira. De uma maneira. Mas a equipe está, né, capacitada para fazer a entrega desse resultado. Tá? E isso é fundamental. Então, quando o teste sai lá positivo, toda a equipe já sabe, né, e assim, está capacitada para dar o resultado. A pessoa também, quando ela vai fazer o teste, de alguma maneira ela sabe que vai dar positivo ou negativo. Mesmo que ela não acredite que vai dar positivo, mas ela sabe que pode dar positivo. É 50%, não é? Não é? Então, se eu chego lá e vou... Então, de alguma forma, eu estou preparado para receber. Mas aí, como ela vai ser encaminhada, vai fazer o segundo teste, né? Aí ela vai tendo um tempo para se moldando. E outra, ela vai recebendo orientações que vão fazer a diferença né, na vida dela. Cada um reage de uma maneira também, viu, Edmilson? Tem gente que vai embora, nunca mais volta. Né? Tem gente que deixa a gente fazendo sozinha. Então, cada um, aquilo que eu falei para você, cada um é responsável, né, pelas suas escolhas e pelo seu resultado e pela sua vida, certo? Uau, viver com isso trancado deve ser terrível. Mas tem pessoas que resolvem ficar quietinho, né? Então, tem tantas pessoas que... É o respeito pelo direito. É o respeito pelo direito de cada um. E isso é fundamental. Tem pessoa que vai ter ataque de choro. Isso é fundamental no nosso trabalho. Né, a equipe capacitada é justamente, né, acontece isso. Nós temos que estar preparados, né, para receber qualquer tipo de situação. Né? Gente, eu vou mostrar um vídeo aqui no programa. É a história de uma mulher, uma hétero, né? Hétero. Ela falou que para que fazer o teste? Mas aí ela resolveu fazer o teste e nós vamos conhecer a história dessa pessoa agora aqui no nosso programa. Vamos lá. Todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram uma relação desprotegida, sabem, no fundo, sabem que se expuseram. Com ele, não usava camisinha. Eu tive um comportamento não seguro. Foi apenas um momento de loucura. Hoje de manhã eu acordei decidida a fazer esse teste que eu não aguentava mais ficar com essa angústia, com essa dúvida na minha cabeça. Eu achava que casamento, a gente tá numa redoma de vidro, né? A gente tá tranquila, não tem essas doenças. Eu descobri que não é bem assim. Uma profissional da saúde que
começou a fazer um monte de perguntas. Depois ela me levou numa outra sala, coletou o sangue do meu dedo, fez o teste. Eu já saí da unidade de saúde com o meu resultado. Eu escolhi fazer o teste laboratorial porque além do HIV, eu vou estar sabendo se eu tive contato com a sífilis, com a hepatite B, com a hepatite C. Mesmo demorando algum tempo para me pegar o resultado, mas eu vou estar ciente dessas outras doenças. Outro teste que é muito importante a ser realizado para a detecção de uma doença sexualmente transmissível, que é a sífilis, que é uma doença muito silenciosa, porque às vezes ela dá uma feridinha, mas essa ferida desaparece e a pessoa nem nota, porque também é uma ferida indolor. Então a pessoa não percebe que ela é portadora de sífilis, é uma doença bastante transmissível. Quem deve fazer o teste de HIV é qualquer pessoa sexualmente ativa que tem relações sexuais e que porventura teve relações sexuais desprotegidas, sem o uso de preservativo. O uso de drogas injetáveis e compartilhadas, né, por várias pessoas é uma situação de risco também. Ter HIV, ser portador de HIV, não significa que a pessoa é doente. A diferença de AIDS para HIV é que a pessoa que está com o vírus HIV, ela pode ser assintomática. Ela não está apresentando nenhum sintoma, nenhuma doença, porque a imunidade dela ainda está funcionando. No começo eu fiquei muito confusa de onde eu procurar informações. Procure um centro de testagem e aconselhamento, um CTA, ou uma unidade básica de saúde do seu município e procure um profissional de saúde para trocar informação sobre isso, receber apoio e realize o seu teste. O teste, enfim, para mim, eu acho ele seguro, porque eu não preciso me identificar e eu sei que ninguém vai ficar sabendo do meu resultado, só eu, ou através de mim. A importância de fazer o teste é ter um diagnóstico precoce. É saber que está com o vírus antes de ficar doente. Independente do resultado, eu vou ter mais cuidado, vou sempre procurar estar usando o preservativo, a camisinha. Se der positivo, eu vou me tratar, porque eu sei que quanto antes eu começar o tratamento é melhor. O resultado negativo do teste para HIV ou para sífilis não garante que você não poderá mais ser infectado. É muito fácil usar o preservativo. E mais fácil ainda é deixar de usar, percebi agora. O pior de estar doente é passar para essas pessoas que a gente gosta. Eu aprendi que para eu amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. São as nossas histórias. Vamos falar de heterossexual, né? Aí, a pessoa se enquadra no hétero, quer dizer, não tem uma certa confusão das pessoas para saber qual é a colocação delas, qual é a classificação, e de repente achar que está imune ao HIV? Pela nossa experiência, né, de trabalho, o que nós sentimos quando a gente faz uma abordagem, né, para um casal hétero, para uma pessoa hétero, ela se considera imune. Uhum. Então, é muito difícil a nossa abordagem para essa classificação de pessoas que são os heterossexuais. E muitas vezes ele não sabe o que é ser hétero, uhum, né? Mas ele sabe que um homem que tem relações sexuais com uma mulher, ou uma mulher que tem relações sexuais com um homem, são os héteros, certo? E existe uma dificuldade grande na abordagem, até para fazer o teste, porque, e principalmente para a mulher hétero e monogâmica, ela acredita que ela está imune, né? E muitas vezes, quando ela faz o teste e o resultado é positivo, a situação dela se torna muito mais delicada que qualquer outro grupo. E mesma coisa para o homem hétero
né? E que o resultado dele é positivo. Para o homem ser monogâmico é uma coisa mais difícil, né, Edmilson? Mas se você disse que isso vai sofrer 2 vezes, pela contaminação e por quem contaminou, é mais ou menos isso? Porque é uma perda de relacionamento. Se eu sou, né, uma mulher monogâmica, que a vida inteira teve um único homem, né? Como que ela tem? Se ela não tem nenhuma outra situação que ela tenha vivenciado de risco, né? Certo? E hoje também, quais as situações de risco uma pessoa vive, a não ser uma relação sexual? Transfusão de sangue é 0 por contaminação. Né? Já foi um perigo antes. Já foi um perigo antes. Transmissão vertical, que é da mãe para o bebê. Também, né? Não tem. Um acidente um acidente que pode ter acontecido, né? Também não teve. Probabilidade não, zero. 0. Então, o que sobra? A relação sexual. E ela sabe que ela foi infectada pelo companheiro. Isso, além dela ser uma HIV positiva, ela ainda tem toda essa problemática do relacionamento. Que ela tem 2 quebras aí. Aí ela tem que tomar uma atitude, não tem mais como ela viver e ela ficar pensando que não aconteceu. Né? E não, nem talvez pela traição ou pelo adultério, por qualquer outra palavra que se coloque aí. Tá. Mas pela falta de ética, né? Imagina. Mas aí a vida da pessoa vira um furacão, vira de ponta cabeça. De repente você descobre que você tem um HIV, de repente você descobre que você foi o seu parceiro de 40 anos que está com você. Traído, aquele vínculo de cumplicidade ele é quebrado. Aí se você buscar uma separação... E aí aí gera um outro tipo de problema. Se ficar junto ainda... Quantas parceiras esse parceiro que infectou já teve? Aí quando ele vai para o serviço, né? Quantas parceiras ele infectou? Quantas outras mulheres não estão infectadas? Porque aí você começa a fazer um levantamento, um estudo e você vai ter que, né, saber quantas pessoas ele infectou. Tem uma dinâmica, Edmilson, que é muito legal sobre isso. É uma dinâmica que nós usamos, que a gente colhe assinatura. Certo. Então, a gente distribui papeletas para as pessoas para que elas coletem a assinatura. E tem um grupo que não coleta de nenhuma. E nesse grupo que começa, né, coleta as assinaturas, tem HIV positivo, certo? E na dinâmica, a coleta de assinatura significa os relacionamentos sexuais. Sim. Aí você começa a chamar quem coletou 1, quem coletou 2, quem coletou 3 ou mais. E essas pessoas vão para frente. Nesse grupo de pessoas de 50 pessoas, 2 ou 3 pessoas só não se infectaram. Vai sobrar? Nessa dinâmica. Certo? Nessa dinâmica. E eu tive, assim, em 1990, 89, 90, alguns trabalhos que já eram feitos em relação a HIV, que estava começando a epidemia nas escolas. Não tinha essa estrutura que a gente tem, nem o conhecimento que tem hoje. E nós tínhamos um médico, né, que era de Venceslau, e ele dizia, até ontem ainda comentei isso, e ele dizia que até 2015, todas as famílias teriam uma pessoa HIV positivo no seu seio, né, na sua família. E a gente percebe que hoje é isso que está acontecendo. A realidade é mais clara que a água cristalina. Claro que a tecnologia está avançada, existem os antirretrovirais, né, mas aquilo que que a gente estava comentando. Imagina uma pessoa que vive há 25 anos com HIV, tudo que ela já passou, né, para chegar comemorar 24 anos de vida com HIV. Convivendo com o vírus. Convivendo com o vírus. Porque senão existe uma banalização, né, Edmilson? Fica tão banalizado que você acha, vou tomar um remedinho mesmo, daqui a pouco. Mas tem gente que pensa isso. Infelizmente. Se eu pegar AIDS, amanhã eu vou lá, tu começa a tomar aquele monte de remédio lá que eles chamam de coquetel e tudo bem. Não é bem assim. Esse coquetel vai te dar reação. Vai. E em cada um vai reagir de uma maneira diferente. Cada um reage de uma maneira diferente. Né? E é custo. Custo-benefício. Isso custa muito dinheiro. Tá? Okay. Muito dinheiro. Né? E o programa hoje, uma coisa que a gente, né, deve estar falando, ele vive o BIRD, né, o banco que o programa brasileiro, ele tem essa manutenção
pelo BIRD. E nós sabemos que todos os países hoje estão quebrando. E vai chegar um dia em que não vai ter mais essa ajuda financeira. E cada um vai ter que arcar com as suas consequências. Quanto de dinheiro vai ser gasto, né, para uma doença que pode ser evitada, né, e deve ser evitada. Ok. Você falou em 24 anos, tem uma pessoa que há 24 anos convive com o vírus da AIDS. Você vai ver o vídeo a partir de agora. Eu já vou me despedir de você aqui. Obrigado por você ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, foi um prazer. As pessoas que quiserem saber um pouquinho mais, se quiserem fazer por exemplo, eu quero conversar com meus filhos, eu quero conversar com a minha classe, eu quero conversar com o meu clube, com os amigos. Pode procurar vocês lá no Centro de Saúde? Nós estamos em disponibilidade todo o tempo, né, durante todo o horário de trabalho, para fazer qualquer tipo de trabalho dessa natureza e para lá dentro também fazer o teste, que nós fazemos o teste além da campanha durante todo o ano, né, tem sempre um profissional lá preparado para estar fazendo o teste para as pessoas que estiverem chegando lá e levar informação, orientação para todo mundo que tiver essa necessidade, e nós nos sentimos muito honrados, né, em estar fazendo esse trabalho durante todo esse tempo. Muito obrigada. Obrigado por você ter vindo aqui. Gente, conversei com a Elma Rodrigues, coordenadora do programa DST AIDS em Presidente Venceslau. Esse bloco eu termino com o depoimento, né, de algumas pessoas, inclusive desse senhor que já convive com o vírus da AIDS há 24 anos. Você confere a partir de agora, depois nós vamos para o intervalo comercial. Eu era uma pessoa, sim, que havia adquirido um vírus, que tinha que tratar, mas tem mais 1000 coisas que envolvem a Sílvia. Então, acho que me olhar assim fez com que eu não me entregasse ao vírus. Hoje, eu tenho 47 anos, eu tinha 23 para 24 quando eu me infectei, e, portanto, fez parte do amadurecimento que viria naturalmente com o fato dos anos estarem passando. O grande lance é descobrir o que é bom para cada um. Então, por exemplo, se a pergunta é, mas como é que eu faço? Eu conto ou eu não conto? Eu primeiro tenho que perguntar para mim, vai ser bom eu contar? O que a gente costuma muito dizer é que, assim, não existe uma receita de bolo. Não tem receita, mas acho que a grande sacada é a necessidade que você tem de se conhecer. Uma coisa que eu aprendi e que eu gostaria que todas as pessoas soubessem, que existe vida após o HIV e após a AIDS, sim, e que pode ser uma vida muito boa. O trabalho faz parte desse pacote de coisas que a gente tem que cuidar por ser HIV, né? É bom para quê? Para autoestima. É bom eu me sentir necessário. É bom eu me sentir útil. Eu descobri por um acaso. Eu não cheguei nem nesse ponto de ter alguma coisa e por causa desse sintoma e fazer um exame. Então eu não sei há quanto tempo eu estava infectada, então quem foi? E também não quero saber quem foi. No final, eu falei para o meu médico que eu gostaria de fazer o teste do HIV, porque era a única coisa que estava faltando. Ele virou para mim e falou, mas você não pertence ao grupo de risco. Eu falei para ele, não existe mais grupo de risco, por isso eu gostaria de fazer. Eu acho que a gente não pode deixar a vida parar por causa disso. Muito pelo contrário, você tem que lutar cada vez mais. Você tem que mostrar para você mesmo que você está vivo, que você não mudou em nada por causa disso. Sou avó há um mês, coisa que eu imaginei que eu nem poderia ver meu filho crescer. Vi ele crescer, eu vi meu filho se formar, vi meu filho casar e agora vi uma outra geração, no caso meu neto. Aí eu sou uma pessoa que, nesses anos todos vivendo com HIV e AIDS, não sou diferente de ninguém. Naquele momento, pelo menos, eu tinha muito medo de contar para as pessoas. Então eu me escondia muito, né?
Porque a AIDS não é como uma gripe, não é como um câncer, né? Ela tem uma coisa, uma marca ainda, né? Um estigma desde o início, moral, né? Parece que quem tem HIV é pessoa que não presta, era essa a ideia. E eu me infectei porque fiz sexo sem proteção, né? E fazer sexo não é nenhum pecado. O pecado foi fazer sem o preservativo. Eu tinha um pouco de receio porque eu achava assim que por ter HIV eu ia ter que viver não só com uma condenação, mas também viver sozinha. E eu aprendi que não, né? Que o HIV não tinha posto um fim na minha vida, mas tinha dado um novo recomeço, né? Que eu teria que passar a inventar a minha história a partir daí. E eu passei a escrever a minha história após o diagnóstico do HIV. A vida teve um ressignificado, né? E esse ressignificado é muito importante e eu consigo ser feliz, viver feliz. E, inclusive, eu consigo compartilhar essa minha felicidade com uma outra pessoa. Eu passei a ver que eu poderia contribuir para as pessoas que estavam descobrindo, né? Que eu podia dizer para eles, olha, essa fase você vai passar, porque eu passei. E não vai ser o vírus HIV que vai, ou a AIDS, vai deixar de fazer a gente deixar de sonhar. Tem paciente que quando chega para a gente, para iniciar o acompanhamento médico, ele já acha que terminou a vida dele ali, que é uma doença que vai matá-lo rapidamente, que não existe perspectiva de vida. A ideia de você ter uma infecção que possa provocar morte a curto prazo, vamos dizer assim, na cabeça deles, eles pensam isso, né, faz com que a perspectiva de vida, de realização profissional, de constituição de família, venha tudo isso à tona naquele momento de receber o resultado. Não é porque você pegou o HIV que você vai morrer, que a sua vida acabou, que você vai ser improdutivo, que você não vai poder constituir famílias. Então não é assim. Depende muito do compromisso que você vai ter em relação à sua doença. Né? Se você a tratar corretamente, se você tiver o compromisso de fazer as suas consultas, se você precisa tomar a medicação, tomá-la corretamente, você vai dar seguimento à sua vida, vai dar seguimento à sua produtividade. Essa vida não acabou, né? Ele pegou uma doença, ele tem tratamento, o governo fornece o tratamento, fornece o acompanhamento médico, e que ele tem que ter esse compromisso de se tratar, ele vai ser feliz, com certeza ele vai ser feliz.